Acima de tudo, eu queria dar o bem-vindo ao Armando. Antes de colocar a primeira questão, Armando, eu queria destacar um elemento central da tua atividade e também que consta no livro. A Guerra de Cabo Delgado, que inclusivamente nunca foi declarada até hoje, mas a Guerra de Cabo Delgado, além de uma guerra militar, foi uma guerra de informação. E Armando participou diretamente a esta guerra de informação, onde havia, por um lado, um governo que procurava ser muito reticente ou até esconder algumas informações sobre o que estava a se passar em Cabo Delgado, e uma parte da imprensa moçambicana, certamente com o jornal Savana à frente, que pelo contrário tinha o objetivo de informar os leitores moçambicanos daquilo que estava a se passar no terreno. Armando foi um dos pouquíssimos jornalistas que fez um trabalho de terreno, ouviu fontes locais, cruzou essas fontes com outras fontes governamentais, institucionais, de ONGs, religiosas, etc., conseguindo nos dar uma ideia bastante clara daquilo que estava a se passar em Cabo Delgado, não apenas do ponto de vista militar, mas do ponto de vista humanitário, do ponto de vista social, etc. E hoje, uma boa parte dos artigos que Armando escreveu no Savana constam neste livro Guerra em Cabo Delgado. Naturalmente, Armando não é apenas um jornalista, é também um acadêmico e, portanto, no livro vocês poderão encontrar várias referências, inclusivamente teóricas, a quem já escreveu textos sobre esse assunto. Mas vamos direto, justamente ao assunto. Portanto, Armando, primeira questão, a gênese dessa obra, as razões e o que é que te levou a escrever um livro tão corajoso. Olá, saudações a si e a todos que nos acompanham neste momento. Antes de responder a sua pergunta, queria agradecer pelo convite que me foi formulado pela TV Chisca para falar um pouco sobre o meu livro. Olha, este é um livro que só foi possível graças a uma multiplicidade de fontes de informação. Foi necessário ouvir várias fontes de diferentes níveis, de diferentes categorias, de diferentes estratos da sociedade, desde aquelas fontes anônimas, aquelas senhoras, aqueles senhores, aqueles jovens, aquelas raparigas que direta ou indiretamente foram afetados pelo conflito. Portanto, tem claramente uma componente, por exemplo, do drama humanitário deste conflito, e na sua maioria esse drama foi reconstruído a partir das vítimas diretas ou indiretas deste conflito, mas depois foi preciso avançar para outro nível, para ouvir fontes de dentro, por exemplo, do próprio governo, de dentro das próprias Forças Armadas de Defesa de Moçambique, para compreender as várias nuances, sobretudo à volta das operações que estavam a acontecer no terreno sobre o conflito. Então, foi graças a isso e servi-me muito da minha experiência na investigação jornalística para ir recolhendo os vários pedaços desta história de Cabo Delgado, que eram necessários esses vários pedaços para tentar oferecer uma fotografia um pouco mais completa sobre o conflito. Este livro procurou documentar um pouco de várias nuances, procurou documentar um pouco a história deste conflito, não só a partir de 2017, em outubro, quando ele começa, mas o livro procura, mais do que isso, recuar um pouco para antes do início dos ataques, porque esta foi uma guerra anunciada, no sentido de que antes de chegarmos a outubro, antes de chegarmos a 2017, já havia sinais. Aliás, há estudos que foram feitos que mostram que já em 2007
Por exemplo, no distrito de Balama, o professor Henrique Murray Genoud, da Queen's University, já mostra isso, que havia jovens já com alguma tendência à radicalização nessa altura. Então, houve sinais antes, alguns deles não foram bem captados, ou foram ignorados, ou nós falhamos enquanto Estado. Armando, o teu livro traz muita informação diversificada, derivante de várias fontes. Como é que definirias a tua narrativa, o teu estilo de contar uma história tão complexa e tão dramática? O livro não é uma narrativa unilinear com leituras únicas sobre o conflito, não. Ela procura ser o local do cruzamento de várias perspectivas, de várias narrações, de vários pontos de vista sobre este conflito, e vai mostrando, portanto, as várias fases, as dinâmicas que o conflito foi conhecendo. É com muita pena que algumas dessas pessoas que ajudaram a contar a história deste conflito depois se tornaram vítimas do próprio conflito. Isso é algo trágico para mim, não apenas como jornalista, mas como ser humano, sobretudo, como pessoas, fontes de informação, sobretudo a partir das comunidades, fontes de informação, militares que estavam em Cabo Delgado, que depois foram mortos pelo próprio conflito. E eu, neste livro, também tento prestar uma grande homenagem a essas vítimas inocentes desta guerra. Um jornalista que fez um trabalho de terreno muito demorado numa frente quente como Cabo Delgado, certamente que deve ter retido imagens de várias natureza. Podes nos falar um pouco de quais foram as imagens que mais ficaram evidentes, nítidas na tua memória? Olha, há muitas imagens que estão na minha memória sobre este conflito, desde logo aquelas imagens trágicas de decapitações de pessoas, que é uma coisa que acho que um dia precisamos de parar para discutir, por exemplo, no seio da classe jornalística, sobre o trauma que isso causa para os jornalistas que estão a fazer a cobertura deste conflito. É um tema que ainda não foi discutido, pelo menos dentro de Moçambique, sobre qual é o preço, além de tudo o que se sabe publicamente, além de todas as perseguições, as ameaças que os jornalistas que trabalham sobre Cabo Delgado estão a sofrer. Há um outro preço, isto que está a ser sofrido silenciosamente, que é o trauma que as pessoas estão a viver. Temos todos os dias, ou pelo menos frequentemente, ver essa é a condição para nós podermos reportar, mas temos que passar por isso, ver essas imagens de decapitações de pessoas, coisas terríveis que estão a acontecer em Cabo Delgado. Então, é uma coisa que fica até involuntariamente na mente, não é? Não é fácil desfazer-se disso. Depois há várias outras, é difícil apontar uma única imagem, há várias outras sobre Cabo Delgado, sobre como, por exemplo, forças de defesa e segurança em Cabo Delgado, elas próprias foram cometendo atrocidades contra cidadãos, contra civis, acusando-os sem muita clareza ou de estarem a apoiar a insurgência ou de serem eles próprios insurgentes disfarçados em civis e por aí em diante. Imagens sobre como é que nós fomos perdendo esta guerra para os insurgentes, até que foi necessário virem para cá tropas estrangeiras, sejam
forças de estados como Ruanda, ou estados-membros da SADC, aquilo que ficou conhecido como SAMIM, mas também empresas privadas. Então, há várias imagens sobre este conflito. Estou-me a recordar daquelas imagens de centenas de pessoas a chegarem, por exemplo, a Paquitiquete, na cidade de Pemba, a fugirem dos distritos por causa do agravamento da situação de segurança, de várias embarcações artesanais superlotadas a tentarem a percorrer ou fazer o Oceano Índico para chegar a cidade de Pemba, centenas e centenas de deslocados em centros de acolhimento. Em Metuge, já percorri todos os centros de acolhimento de Metuge, de ouvir essas histórias diversas de como a guerra foi desestruturando famílias, foi matando pessoas, como a guerra foi causando um verdadeiro drama humanitário, de pessoas sem nada para comer nesses centros de acolhimento, porque não era possível atender a todas as necessidades. Então, há várias imagens trágicas sobre este conflito de Cabo Delgado. Há vários observadores que associam o terrorismo em Cabo Delgado com o investimento no gás. Agora, qual é a tua opinião? Ou seja, qual é o relacionamento entre o investimento do gás, principalmente da Total, e o terrorismo em Cabo Delgado? Ou não haverá outros fatores, outros condicionalismos que empurraram esses jovens, principalmente moçambicanos, a pegar armas e resolver abrir um conflito tão feio e tão feroz? A questão do gás, das multinacionais e do conflito de Cabo Delgado continua tema de grandes discussões, até alimentar teorias de conspiração em Cabo Delgado. E este livro procura também discutir isso, talvez sem respostas muito acabadas, porque eu não sei se há respostas muito acabadas sobre as situações que estão em Cabo Delgado. O que o livro defende é que se não há uma razão única, e essa é a tese central do livro, de que, olha, não existe uma razão única para explicar o conflito de Cabo Delgado. O conflito de Cabo Delgado, pela sua complexidade, terá que se explicar na diversidade dos fatores que estão em Cabo Delgado. E são vários, de fato. Não é apenas o gás, não são apenas os recursos, mesmo fatores de radicalização que estão ali presentes, clivagens muito profundas, clivagens étnicas, históricas, que foram sendo aproveitadas e até instrumentalizadas para tirar proveitos políticos disso. Há questões muito fortes sobre como é que as autoridades foram hostilizando as comunidades locais exatamente nesses processos de exploração de recursos, como as comunidades foram sendo afastadas das suas terras, das suas zonas de origem, sem processos justos de compensação. O que foi tudo isso criando uma bomba relógio em Cabo Delgado que só estava à espera do tempo para explodir? Então, há questões de corrupção, há questões de ausência do Estado durante muito tempo que não esteve em Cabo Delgado. As gerações que cresceram em Cabo Delgado nunca souberam que existe tal entidade e que tal entidade pública é importante nas suas vidas. Quando ficassem doentes, as pessoas iam à mata, tiravam raiz, tomavam, já ficavam melhores, e a vida foi continuando assim. E finalmente, nos últimos anos, quando se anunciou a exploração de recursos naturais de grande valor em Cabo Delgado, o governo foi para lá, as pessoas finalmente souberam que existia um governo que podia providenciar serviços públicos como saúde e educação, mas esse governo, quando foi para lá, foi sobretudo não para ir melhorar a vida das pessoas, foi sobretudo para ir se juntar ao capital internacional. Armando, podes nos falar um pouco da guerra de informação? Ou seja, do teu ponto de vista,
de jornalista e agora de autor desta obra extremamente significativa. Como é que tu interpretas esta guerra de informação entre quem queria informar o público moçambicano, mas também internacional, e do outro lado o governo que sempre tendeu a abafar fatos, eventos, gravidade da situação, etc. Não, o Cabo Delgado tornou-se num território proibido para jornalistas, sobretudo jornalistas que procurassem contar o lado oculto do conflito, aquilo que o governo não queria que viesse ao público. Então, esses jornalistas passaram por todo tipo de provações em Cabo Delgado, por detenções, por ameaças e até por desaparecimentos. Um jornalista que está desaparecido até hoje, é chamado Ibrahim Baruco, desapareceu no dia 7 de abril de 2020, no distrito de Palma, e quando ele desapareceu mandou mensagem SMS por telefone para os seus colegas a dizer que eu estou cercado por militares. Então houve um esforço muito grande, não só de dificultar o trabalho dos jornalistas em Cabo Delgado, mas sobretudo de tornar impossível que se fizesse trabalho, portanto uma cobertura independente sobre o conflito. O governo foi condicionando toda a narrativa, procurou controlar a forma como os mídias estavam a reportar este conflito. Os mídias públicos de forma alguma podiam falar do conflito, aliás podiam até, mas só podiam para repetir os anúncios vitoriosos, no fundo para repetir a propaganda governamental sobre o conflito de Cabo Delgado. Qualquer outra narrativa que fosse contra a propaganda governamental era silenciada, os seus autores eram transformados em alvo, eram considerados antipatriotas, como estando ao serviço da mão externa e tudo isso. Então foi difícil, tive o privilégio de ir a Cabo Delgado desde o início e um pouco a fazer um trabalho underground, no sentido de não dar sempre as caras e procurar ir recolhendo informação um pouco de forma mais dissimulada, podemos chamar assim. Algumas vezes funcionou, em outras não foi possível. Já fui proibido de trabalhar em vários locais. Bom, Armando, muito obrigado por essa conversa. Eu espero realmente que o teu livro possa ser vendido e lido, porque merece. É enriquecedor da realidade que se viveu e infelizmente até hoje se vive em Cabo Delgado. E com isso quero também me despedir dos nossos telespectadores. Até uma próxima vez.